Olá a todos, agora a gente vai fazer um videozinho aí com exercícios sobre funções vetoriais, com campos gradientes, né, campos vetoriais, divergência, rotacional, vários tópicos aí de funções vetoriais. Então começando, dado uma função potencial aí, a gente encontrar um campo gradiente, tá? No caso 8.1a φ de xy é a função potencial dada por xy menos cosseno x. Tá? O que a gente tem que fazer então? A função de duas variáveis, o campo gradiente a φ, ele sempre vai ser dado então por a derivada da φ com relação a x na direção y, mais a derivada da φ com relação a y na direção j, né? São duas variáveis, então é um campo bidimensional. Então, basicamente o que a gente tem aqui para fazer campos gradientes é saber derivadas parciais. Então, derivada da φ com relação a x, derivada de xy com relação a x é y, e derivada do menos cosseno x é seno x, né? Porque é menos a derivada do cosseno, que é menos seno, então menos seno x. Então é seno x. Esse aqui na direção y, mais derivada disso aqui com relação a y, derivada de xy com relação a y é x, derivada do cosseno x é zero, né? Aqui não depende de y, então x na direção j. Então esse aqui é o meu campo gradiente da função φ de xy. No meu item B, a φ é x e na 2x mais 2y quadrado. Então, de novo, né, o que eu tenho que fazer? Derivar a φ com relação a x e derivar a φ com relação a y. Então, o gradiente da φ, o campo gradiente, é derivada disso aqui com relação a x. É a derivada de x e na 2x. Derivada de x e na 2x é... Aqui é um produto, né? Então eu derivo x e mantenho o e na 2x. Derivada de x é 1, né? Mais mantenho x e derivo e na 2x, que é 2e na 2x. Então vou botar assim 2 e na 2x. Só botei o 2 para frente ali. E a derivada de 2y é zero, né? Com relação a x. Então isso aqui é na direção y. Agora, a derivada da φ com relação a y, derivada disso aqui com relação a y é zero, não tem y aí. E derivada disso aqui com relação a y é 4y, né? Vai cair o 2. 2 vezes 2, 4, y na direção j, tá? Barbada, então, né? Agora no item C, a gente tem uma função potencial de 3 variáveis, né? Então a gente vai ter um campo tridimensional. Então o que a gente vai ganhar aí? A gente vai ganhar uma derivada parcial da φ na direção de z, né? Uma dφ dz na direção k. Tá? Então, se eu tenho aqui a minha φ, o meu campo gradiente da φ vai ser derivada da φ com relação a x na direção y, mais com relação a y na j, mais com relação a z na k. A gente ganha essa parcelinha a mais porque a gente tem uma variável a mais, né? Então, é só eu fazer a conta, né? Vai ser um pouco grande, mas paciência. O gradiente da φ é
derivada da φ com relação a x. Então, a derivada de tudo isso aqui com relação a x na direção y. Vamos lá, derivada de x, y, z. O yz é constante, então eu derivo só o x, né? Então, fica só yz. Derivada do cosseno de xe é menos seno de xe vezes a derivada do que está lá dentro com relação a x, né? Então, derivada de xe é z. Então, é menos z seno de xz. Menos derivada de e na xy é e na xy, vezes a derivada do que está lá em cima, né, com relação a x. Derivada de xy é y, porque eu estou derivando com relação a x. E isso aqui tudo, então, na direção y. Vou fazer o da direção j aqui embaixo. O espaço tá pequeno. Derivada disso aqui tudo com relação a y, tá? Derivada de x, y, z são constantes, eu derivo só o y, né? Derivada de y com relação a y é 1, então fica só xe. Derivada do cosseno de xe com relação a y é 0, não tem y ali, né? Então ele nem existe. Derivada de e na xy com relação a y, né, tem o menos ali, é e na xy vezes a derivada do xy, né, pela regra da cadeia com relação a y, que é x. Então, xe na xy na direção j. Aqui faltou um mais, né? Por fim, derivo com relação a z. Aqui mais, né? Derivada de xy com relação a z, xy. Derivada de cosseno x é menos x seno de xe. Derivada de menos e na xy é 0. Não tem z ali. Isso aqui, então, na direção K. Né? Então, nós temos esse... É grande, né? Esse baita negócio aqui. Que é o meu campo gradiente da minha função potencial φ dada lá em cima. Agora, no meu exercício 8.2, eu peço mais ou menos o contrário, né? No 8.1 eu dei uma função potencial e pedi o campo gradiente, né? No 8.2 eu perguntei se aquele campo é conservativo, né? Ou seja, se ele é campo gradiente de alguma função potencial. E se for, né, provavelmente é, já que está pedindo, pede para encontrar então a função potencial. Então, primeira coisa, antes de eu sair tentando achar a função potencial, eu vou pegar o campo vetorial e vou fazer o teste para ver se ele é um campo conservativo. Como é que a gente faz isso? Eu separo aqui em duas funções, né? Essa aqui é a minha função P e essa aqui é a minha função Q. A função P é a que está na primeira direção e a função Q é a que está na segunda direção. O que só pensando por cima, né? Esse P é a derivada da φ com relação a x, e esse Q é a derivada da φ com relação a y. Se eu derivar o P com relação a y, então eu vou ter a derivada da φ com relação, a derivada segunda da φ com relação a x e a y. Se eu derivar a Q com relação a x, eu vou ter a derivada da φ com relação a y e a x. Derivada segunda, né? Então, se existir a tal φ, elas têm que ser
iguais, né? Esse é o teste, né? Estou só dando uma lembrada. O campo é conservativo se a derivada de P com relação a y é igual à derivada de Q com relação a x. Né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. É igual? Se for igual, aí eu tento achar uma função potencial. Se for diferente, eu já nem tento, né? Então, vamos lá. Qual é a derivada de P com relação a y? Derivada de 2xy² é 4xy. Derivada de e na x com relação a y é 0. Né? E qual é a derivada de q com relação a x? Derivada de 2x² y é 4xy. Derivada de y com relação a x é 0. Então, sim, né? São iguais. Então, o campo é conservativo. O campo sendo conservativo, a gente tem que saber encontrar uma função potencial para ele, tá? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso aí. De novo, a gente vai usar a mesma técnica ali do teste. O P, ele tem que ser a derivada de φ com relação a x. E o Q tem que ser a derivada de φ com relação a y, né? Então, entre aspas aqui, né, sendo bem simplista aqui, né, o meu φ, ele na verdade tem que ser a integral do P, né? Com relação a x. Tem que ser uma função que, quando eu derivar com relação a x, dê o P. Então, o que é a integral de 2xy² mais e na x dx? É simplesmente, bom, eu vou integrar normalmente aqui. O y está sendo visto como constante com relação a x. Então, integral de 2xy², eu vou integrar o x, fica x² sobre 2, corta com 2 de cima ali, fica x² e o y² eu copio. Integral de e na x, não muda, né? Mais uma constante. Agora é que entra a diferença, né, entre o cálculo A e o cálculo B aqui nesse tipo de integração. Por quê? A minha P é uma função de duas variáveis. Eu estou integrando com relação a uma variável. O que isso significa? Que a outra variável, no caso o y, é considerada como sendo uma constante. Olha só, o y é uma constante com relação a x, eu estou integrando com relação a x. Então, essa constante aqui, ela pode ter y na composição dela. Então, a gente chama isso de c de y. Ela é uma função que só depende de y. Ao invés de ser aquela constante que era um número lá no cálculo A, aqui ela é uma função, entre aspas, constante. Por que entre aspas, né? Ela não é uma função constante, mas ela é constante com relação a x. Quando eu derivar isso aqui, o que acontece se eu derivar isso aqui? Vou pegar isso aqui, vou fazer só um rascunho aqui no canto. Qual é a derivada com relação a x de x² y² mais e na x mais c de y? É 2xy² mais e na x. Aí o c de y. C de y não depende de x, depende só de y. E y é constante com relação a x. Então, quando eu derivar esse aqui, ele vai a zero. Por isso que eu preciso usar uma constante que é uma função da outra variável, né? Se eu usasse só uma constante comum, daria errado. Então, a minha φ, ela tem que ser
x quadrado, y quadrado, mais e na x, mais alguma função. Eu tenho que dar um jeito de descobrir que função é essa. Bom, vou pensar então na Q. Quem é a Q? A Q é a de φ de y. Eu vou escrever aqui. Se a minha Q é a de φ de y, então eu vou pegar a φ e vou derivar com relação a y, né? Derivada disso aqui com relação a y é 2x quadrado y. E na x, não, né? É zero. Com relação a y, ele é zero. E o c de x é o quê? C de y é o quê? Com relação a y, se c de y é uma função de y, então isso aqui fica a derivada de c de y. Vê que a derivada com relação a y disso aqui não é zero, só com relação a x. Então fica um c' de y. Por outro lado, então, esse q, ele já está dado lá, né? Ele é 2x quadrado y. Então, vou escrever aqui embaixo. Ele é 2x quadrado y mais y. O que esses dois caras aqui têm em comum? O 2x quadrado y está aqui e está aqui. E o c' y tem que ser igual a y, para que isso aqui seja igual, né? Então, isso aqui implica que o c' de y é igual a y, ou seja, c é uma função cuja derivada é y. Ou eu posso integrar dos dois lados, né? Isso aqui vai implicar, então, que c de y é y ao quadrado sobre 2. Tá? Mais c, se quiser, tá? Não vou botar o mais c aqui, porque nesse caso seria o mais c constante, tá? Não vou botar um c de x para não entrar de novo na mesma conversa. Então, logo, a minha φ de xy, ela vai ser dada por x quadrado, x quadrado y quadrado, mais e na x, mais c de y, que é y ao quadrado sobre 2. Tá na dúvida se fez certo? Pega isso aqui e deriva. A derivada dele com relação a x tem que ser aquele p. Derivada disso aqui com relação a x é o quê? 2xy quadrado mais e na x, que é exatamente aquele cara lá, né? Isso fica zero. Derivada disso aqui com relação a y, 2x quadrado y, tá lá, mais zero, né? A derivada do e na x, mais vai cair o 2 aqui para frente, corta com 2 de baixo, y. Então fica 2x quadrado y mais y, que é exatamente o meu Q. Então essa aqui é a minha função potencial daquele campo que eu sabia lá de antemão que era conservativo. De novo, antes de vocês saírem calculando a função potencial, façam o teste para ver se o campo é conservativo mesmo. Por quê? Pode ser que o campo não seja conservativo, então vocês vão começar a andar em círculos aqui procurando a função C, e não vai existir uma função C que satisfaça isso aí, porque não existe uma φ que satisfaça essa equação, né? Então o campo precisa ser conservativo para vocês acharem uma função potencial, senão, se não existir função potencial, não faz sentido de tu sair procurando uma função. O 8.3 pede para a gente encontrar a divergência rotacional dos campos vetoriais dados ali no A e no B. Vamos começar pelo A então, x, y, z na direção I, y na direção J, y quadrado, z quadrado na direção K. Né? Só lembrando quem é a divergência é a soma das derivadas parciais, do primeiro com relação a x, do segundo com relação a y e do terceiro com relação a z. E o rotacional
é aquele determinante. A hora que eu for fazer ele, eu escrevo de novo. Tá? Então, a divergência do meu campo F é derivada com relação a x da função que acompanha o i aqui, mas aí não vai mais ir. Derivada com relação a y do meu segundo cara que acompanha o j, mais derivada com relação a z do cara que acompanha o k. Então, só continha básica, né? Derivada de xyz com relação a z é yz. Então, eu vou fazer aqui para ganhar um espaço. Yz. Derivada de y com relação a y é 1. Derivada de y quadrado z quadrado com relação a z é 2. Y quadrado z. Né? Só isso aí. Agora, o rotacional aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não muito, né? A gente olha o rotacional como o determinante. Aqui a gente bota i jk. Não é necessariamente um determinante, mas ele serve para a gente lembrar da fórmula, né? Determinante. Aqui eu coloco os operadores derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y e derivada parcial com relação a z. E por fim eu coloco as funções que acompanham o i, o j e o k, respectivamente, né? Então é xyz, a segunda é y e a terceira é y quadrado, z quadrado. Então, só fazer esse determinante. Então, vamos começar pelos caras que acompanham o i, né? Então, vai ficar i derivada com relação a y de y quadrado, z quadrado. Derivada com relação a y, né? Vou marcar aqui, né? Estou fazendo esse e com esse. Então, derivada com relação a y de y quadrado, z quadrado é 2y z quadrado, né? Vou deixar a direção i para botar depois ali, porque eu vou fazer o determinante ao contrário agora, né? I vezes derivada com relação a z, cai esses três aqui, né? De y, derivada com relação a z de y é zero. Então, ao contrário aqui dá zero na direção i. Então, é 2y z quadrado na direção i mais. Agora, o cara da direção j. Vai esse e esse aqui. Tá? Vai ficar j vezes derivada com relação a z de xyz. Então, derivada de xyz com relação a z é xy. Vou botar aqui o j já. Apago aqui agora, ao contrário, né? J vezes derivada com relação a x de y quadrado z quadrado. Derivada com relação a x disso aqui é zero, né? Então, não tem essa parcela. Mas, agora, parcela do k, vai começar o k vezes derivada com relação a x de y, é zero. Então, não vai ter o mais aqui. Então, vai ter um menos, porque está ao contrário aqui, né? K derivada com relação a y de xyz. Derivada de xyz com relação a z, a y, é xz. xz na direção k. Então, esse aqui é o rotacional do meu campo F. E para fechar, o último exercício ali, 8.3b, o campo é cosseno xy, seno yz e na xz, né, na direção
e JK respectivamente. Copiei o campo aqui, opa, essa aqui é a letra B, copiei o campo ali e mantive aqui minha divergência e o meu rotacional, só para eu completar. Né? Então, divergência do campo F é derivada desse aqui com relação a x, então vou colocar aqui cosseno xy, derivada desse aqui com relação a y, derivada do seno yz, e derivada desse aqui com relação a z, e na xe. Então, só fazer uma continha. Qual é a derivada do cosseno com relação a x, né, do cosseno xy? É menos y seno xy. Derivada do seno de yz com relação a y é z cosseno yz. Vai faltar espaço aqui, mas vou colocar embaixo. Derivada de e na xe com relação a z é x e na xe. Foi simplesmente fazer a continha ali das derivadas. Opa, aqui eu... Não, tá certo. Achei que eu tinha mantido o seno. E o rotacional, né? Mantive aqui a mesma coisa. Esses aqui vão ser sempre iguais, IJK, dx, dy, dz. E aqui eu completo com as funções, né? Cosseno xy, seno yz e na xe. E agora é só fazer determinante, né? Ao fazer, sempre começo com i vezes derivada com relação a y de e na xe é zero. E ao contrário, i vezes derivada com relação a z de seno yz, deixa eu só ver se é o seno yz mesmo, isso, seno yz é igual então a menos, vou fazer aqui, derivada com relação a z de seno yz, derivada do seno é cosseno, então é z não, y cosseno yz. Como está o contrário aqui, é menos, então y cosseno yz na direção i. Mais, agora os caras da direção j, né? Vai ficar aqui j vezes a derivada com relação a z de cosseno xy, que é zero. E ao contrário, j vezes a derivada com relação a x de e na xe. Derivada de e na xe com relação a x é z e na xz. Como está o contrário aqui, vai um menos. Então, aqui eu posso até tirar esse parênteses também. Que vai na direção J. E o último cara, então, da direção K, fica K vezes a derivada com relação a x de seno yz, que é zero. Seno yz não depende. E ao contrário,
k vezes a derivada com relação a y de cosseno xy. Então, derivada do cosseno é menos seno, tá ao contrário, vai ficar menos o menos seno. Então, vai ficar mais seno de xy. E a derivada aqui de dentro com relação a y é x. Então, mais x seno de xy. Então, esse cara aí é o rotacional. De novo, a única dificuldade do rotacional é calcular o determinante. Calculem o determinante da forma como vocês acharem mais fácil. Tá? Então, a gente encerra por aqui o nosso vídeo de exercícios de funções vetoriais. Até mais.